eu sou muito da emoção, sabe? Se uma coisa começa a dar certo, eu acho que tudo vai dar certo e tudo dá, sabe? Carol, que prazer te ter de novo. Oi, prazer é todo meu. Aqui em Berlim, pela segunda vez. Uhum. A primeira vez que a gente conversou era a sua primeira vez na Europa, a primeira vez na turnê internacional, e você falou que tudo começou como uma brincadeira. Uhum. E agora pela segunda vez na Europa, qual é o sentimento? Ai, cara, eu tô muito feliz, de verdade. Muito feliz porque aqui eu tenho o melhor contratante do mundo. Cara, o cara é incrível, ele é incrível. E aí, tipo, pô, com um contratante legal e irado, sabe, você fica mais à vontade, você faz um show melhor. Eu sinto isso. E aí, tipo, eu tô muito feliz de retornar, né? Porque a gente acha que tudo... Ah, é sorte, aconteceu, não vai rolar de novo, entendeu? Foi muito louco, assim, tipo... Eu pensava, cara, como assim? Tipo, os alemães não vão entender nada do que eu tô falando. Tipo, ah, uma sorte, eu vou lá, vou cantar e nunca mais vai acontecer. Casa cheia, lotada pela segunda vez em Berlim. Uhum. E aí, tipo, ai, cara, eu não sei explicar, sabe? Fico muito feliz, muito feliz. E dessa vez mesmo. você também passou por Glasgow, né? Antes de vir a Berlim. Uhum. Foi uma experiência também completamente... Sim. Assim, quando eu vim pra Berlim, né, tipo, tinha muito brasileiros e tal, então, pessoal cantando a BS e tal. E lá na Escócia, cara, tipo assim, teve uma hora que foi muito engraçado. Eu fiquei até pensando em postar esse vídeo, eu falei, eu posto ou não posto? Eu fui cantar a música Meu Namorado é um Otário, eu deixo o pessoal cantar, né? Eu falo, meu namorado é um otário. Aí o pessoal, ele lá vai ver escocês. Eu fui fazer isso na Escócia, tipo assim, ficou um silêncio. Aí eu olhei pro meu DJ, Carol, não tem brasileiro aqui, cara. Ai, foi muito engraçado. Tô com esse vídeo guardado, tô pensando em postar, não sei. Mas é vergonhoso, né? Engraçado, vergonhoso. E... Não é. Você tá em outro país, você tá tentando conectar com o público, né? E por mais que as pessoas não saibam a letra, elas dançam e muito, né? Gostaram. Aí eu ensinei uma parte de uma música, aí eles ficaram repetindo, sem saber o que era. Aí no final eu pedi pra minha empresária falar o que eles tinham acabado de falar, né? Aí ela falou, nossa, eles riram a beça. Riram a beça. Acho que eu nasci artista, sabe? No colégio eu era aquela pessoa popular que falava com todo mundo, que se dava bem com todo mundo. Brigava também bastante, mas eu era bastante popular, assim. E eu ia lá na frente, falava, não tinha vergonha e tal. E aí, tipo, eu sempre tive essa vontadezinha, entendeu? De atuar e tal. Eu acho que o palco é isso. É você atuar, né? Porque às vezes você tá muito triste, às vezes você já perdeu alguém da sua família e você tem que subir no palco e não interessa o que está acontecendo na tua vida pessoal, entendeu? Então eu costumo dizer que todo artista atua, né? Porque é isso, as pessoas não querem saber o que está acontecendo, então as pessoas querem o show, entendeu? E quer um show feliz, engraçado. E aí, tipo, eu sempre senti isso, tipo, eu sou também atriz, sabe? Aí eu quero fazer um filme. E aí eu comecei a fazer uns vídeos atuando na rua, chorando e tal. E aí surgiu um convite para me fazer a personagem Brenda. O diretor Gabriel Martins
Thiago Martins. E aí eu fui, né? Fui sem saber, tipo, recebi um texto. Falei, gente, mas como ler um texto? Eu não sabia ler texto, Era né? uma coisa completamente nova. Sim, tipo, me deram um caderninho. Não é um texto, uma folha, é um caderninho. Pra gravar aquilo tudo. É, tinha que gravar. Eu falei assim, ai, cara, como assim? Mas vamos. Aí fui pra BH, né? As gravações foram em BH. Eu fui umas 4, 5 vezes pra BH pra poder gravar. Mas fomos, gravamos, sabe? E aí aconteceu, foi muito legal porque eles me deixaram à vontade. E ficou muito legal, cara. Ficou muito legal. É uma coisa que você gostaria de fazer de novo? Você Sim, tem vontade? claro. Tem um filme aí, tem 2 filmes aí que eu tô procurando fazer teste, entendeu? E é isso, se Deus quiser, vai rolar. E Carol, a gente conversou no ano passado, quando você veio aqui, um pouco sobre política. E aconteceram as eleições no Brasil no ano passado. Uhum. Qual foi a lição que você tirou das eleições? Qual foi a sua experiência? Uhum. E se é uma coisa que você quer ainda prosseguir? Uhum. Cara, acho que foi a pior fase da minha vida, eu acho. Porque foi a pior fase da minha vida. Porque misturou uma coisa que tinha acontecido com aquilo ali. Eu vinculei a parada, sabe? Tipo, eu sofri uma tentativa de feminicídio. E aí eu vinculei isso, eu falei, não, eu tenho que entrar porque eu tenho que lutar pelas mulheres e eu sobrevivi pra fazer isso e tal. Você falou muito de representatividade. Sim, na época. E eu falei assim, cara, não, tipo, eu não sobrevivi em vão, eu sobrevivi pra salvar outras mulheres, entendeu? E eu tava com aquilo na cabeça, eu tenho que conseguir. Pra passar uma mensagem também. Né? Sim, mas assim, cara, foi a pior coisa que eu fiz, entendeu? Pra você entrar pra política, você brasileira, você tem que ser um super-herói, cara. Você tem que ter peito de aço, entendeu? Você tem que ser muito forte, você tem que estar preparado para mudar a sua vida, né? Isso quando você é uma mulher negra, defendendo o feminismo de esquerda, aí sim, entendeu? Você tem que andar com segurança, tem que mudar toda a sua vida, tipo. Eu ia ter que parar de cantar, porque eu não ia cantar com colete, né? E aí eu falei assim... E aí eu comecei a pedir a Deus pra... Eu não queria dar meu braço a torcer, tá? Eu não queria... acho que todo mundo tem ego, né? E aí o ego, né? O ego falou mais alto, tipo... Eu não vou fazer isso, eu não vou dar meu braço a torcer. E outra coisa que eu me preocupo muito, assim, na minha vida... Sabe? Tanto na pessoal quanto na profissional. Eu me importo com as pessoas que estão ao meu redor, entendeu? Por exemplo, já aconteceu de eu estar doente, tipo, não ter condições de eu cantar e eu ir, porque eu tô pensando no meu DJ, né, nos meus dançarinos, que eu tô pensando que eles têm que receber esse dinheiro porque eles têm família e eu não posso ficar doente, entendeu? Eu sou esse tipo de pessoa. E aí, tipo, falei, cara, tem um monte de pessoa na rua panfletando de graça, né? Como assim? Eu vou chegar agora e vou falar assim, não quero mais. Entendeu? Tem muita gente acreditando, confiando, né? Nas ruas. E eu falei assim, cara, eu não posso desistir, mas eu pedi muito a Deus pra não acontecer, entendeu? Quando eu me lancei, né, candidata, tipo, antes de eu me lançar, eu tava só cogitando, e aí a Marielle foi morta, né? E aí, tipo, eu tinha noção, aquilo me revoltou, né? E aí eu falei assim, não vou parar, vou continuar, porque
Na verdade, quando eu recebi a notícia, eu não quis aceitar. E aí eu fui pra rua e tal. Quando eu voltei, que eu vi, tipo, a internet toda, eu falei, cara, aconteceu. E, tipo assim, vou mudar minha vida, vou me calar, vou parar de fazer esse tipo de músicas, né? E aí eu comecei, aí eu passei a madrugada toda chorando. E aí no outro dia eu comecei a ler algumas coisas, tipo, as pessoas falando que a gente tinha que ir pra rua, que a gente não podia se calar, porque senão ela morreu em vão. Sim. Sabe? E aí eu falei assim, não, eu não posso recuar, eu vou. E aí eu fiz uma música, e aí eu me lancei candidata, né? E aí eu fui. Só que teve uma fase, cara, que, tipo, eu tava sendo muito atacada, entendeu? A minha avó que me criou, ela tem 81 anos, ela tava super preocupada, tipo, falando, Carolina, você vai ser morta, entendeu? Eu ouvi isso de muitas pessoas. E aí eu tava, caraca, cara, tipo, eu vou ser morta, entendeu? É muito, se eu ganhasse, tipo, seria muito poder para uma pessoa com a minha característica e eu ia fazer, tipo, pior do que as músicas que eu canto, entendeu? Eu ia lutar ali de verdade. Político, né? Esse mundo da política é um mundo muito covarde. O mundo artístico é covarde. Só que o mundo da política é, tipo, sei lá, 10 vezes mais covarde, entendeu? Tipo, mas tudo correu bem, graças a Deus, assim, né? Com a minha família, comigo. Mas, assim, é uma coisa que eu nunca mais eu quero. Mulher independente, não aceito opressão. Abaixa sua voz, abaixa sua mão. Agora o foco é a arte mesmo. Sim, e você cantar, vai atuar. No Rock in Rio esse Sim. ano, né? E você se emocionou muito. Sim, chorei pra caramba, cara. A realização de um sonho de cantar agora no Rock in Rio. Sim. Cara, não tem nem palavras, assim, quando veio a notícia, eu tava na Escócia, né, a notícia veio num dia que foi o dia que eu morri e renasci, dia 4 de abril, e eu falei, cara, Deus tá me dando outro presente, tipo assim, é muito, sei lá, cara, eu não acredito muito em coincidência, sabe, tipo, no dia que aconteceu, aí, tipo, eu viajo pra Escócia, sabe? Aí venho pra Berlim, aí recebo essa notícia, sabe? Tipo, parece que Deus... você sobreviveu, tipo, eu só vi tua vida ali. E aí eu tô te dando mais isso aqui pra provar pra você que nada foi vão, entendeu? E é muito louco, tipo, cara, eu chorei muito. Chorei pra te mostrar e pra te provar que a sua arte não é em vão, a sua música não é em vão. E a gente tá aqui com um propósito. E você tem muita coisa pra ensinar pra gente, Carol. Muito obrigada. Obrigada a você. Prazer te ver de novo brilhando. Obrigada. Aqui na Europa. Eu tenho certeza que vai muito mais. Obrigada. Obrigada.